Deus moveu todo este cerco de Jericó para chegar até você, porque Deus tem sede de nós, Ele quer nos salvar, Ele quer chegar até nós. E Deus inicia todo um processo de salvação da humanidade, chegando no coração de um homem, Abraão. Deus chega no coração daquele homem. A Sagrada Escritura não nos dá detalhes de como que Deus chegou no coração de Abraão, mas nos diz que Deus chegou no coração de Abraão. Deus falou ao coração de Abraão, como quer falar ao meu e ao teu coração, para nos justificar, ou seja, para nos salvar, para nos dar a graça a partir dele, de sermos santos, de crescermos na fé, de alcançar essa salvação que Deus quer nos dar. E vejam que hoje, Paulo vai escrever aos Romanos, e vai falar dessa figura de Abraão, e vai falar da fé de Abraão, e vai dizer que pela fé, Abraão foi justificado, como também nós somos justificados pela fé. E a fé é uma resposta que nós damos a este Deus que se revela em Jesus. A fé é dizer: eu creio, Senhor, eu creio, eu acredito. E foi esta fé que moveu Abraão a sair da sua terra, a acreditar numa promessa, a caminhar na presença de Deus, mesmo que as coisas não estavam claras, mas Abraão acreditou, e porque acreditou, foi justificado. E a justificação pela fé não é apenas um ato mental, uma ideia, ou uma fala meramente que sai das nossas bocas: eu creio. Não, a justificação é uma transformação interior. Precisa haver essa transformação. Proclamar com a língua que eu creio em Jesus deve ser primeiro a manifestação e a expressão de um encontro que eu vivi dentro do meu coração, da minha alma, a partir de um mover de Deus dentro de mim, que quer me purificar, me restaurar, que quer comunicar a mim o seu Espírito, para me libertar de todas as amarras do pecado, e me dar a graça e a força de alcançar uma vida nova, de alcançar Jericó. É muito justificativa essa campanha, porque Jericó para nós hoje não é um espaço geográfico, mas é um terreno espiritual, é um lugar aonde nós estamos desejando chegar. Jericó é este lugar da família restaurada, Jericó é este lugar da vida nova que Deus quer nos dar, Jericó é este lugar da cura, esta terra prometida. Deus quer realizar já nesta terra, este lugar, esta terra que não é geográfica, mas que é um estado, uma presença, uma mudança que acontece dentro de cada um de nós. Mas para isso, precisa haver da nossa parte uma decisão. Abraão tomou a decisão. Deus chegou no coração daquele homem, e a partir da experiência que ele viveu na sua alma, e aqui não fala como que foi, porque a experiência de Deus é uma questão pessoal, Deus nos ama tanto que a experiência é única para cada um de nós. A forma como Deus chegou na minha vida foi diferente de como Ele chegou na sua. A forma como Deus moveu tudo para me alcançar é diferente da forma como Ele vai chegar em você, porque você é único para Ele. Nós somos únicos para Deus, mesmo que nós estejamos aqui numa multidão, mas Ele nos ama de maneira individual e única, e Ele quer chegar ao teu coração esta semana, para iniciar ali na tua alma e no teu coração um caminho, um processo de salvação. Ele quer, a partir da fé, da decisão que você vai tomar nesta semana, Ele quer ser teu amigo, Ele quer estar próximo de ti, Ele quer te ajudar, porque o processo de santificação não é meramente um esforço humano, mas é um encontro de duas vontades, da nossa e de Deus. Porque os esforços humanos sozinhos, vai nos ensinar Paulo,
apenas fazer por fazer as coisas não nos torna santos. É o encontro das duas vontades. E Deus sempre toma a iniciativa. É sempre Ele que dá o primeiro passo. E Deus quer te encontrar nessa semana. Deus quer te encontrar nessa noite, para começar um processo de salvação, que começa aqui dentro do coração. Eu tenho dito por onde tenho passado, a mudança do mundo lá fora, a transformação da sociedade, este mundo que nós queremos transformar, começa dentro de cada um de nós, dentro de mim e de você. Toda a economia da salvação, todo o processo de salvação da humanidade, começou dentro do coração de um homem, que tomou a decisão de caminhar na presença deste Deus, que confiou nessa promessa. E vejam, Abraão teve que sair da sua terra, porque a fé, dizer que crê, é um processo de rompimento. A fé nos faz romper com a vida de pecado. A fé nos bota a caminho de uma vida nova que Ele quer nos dar, mas que é um processo interior da nossa alma, mas que reflete nas obras. São Tiago vai nos lembrar isso, que as obras que nós realizamos é o transbordamento de uma fé vivida na alma e no coração. Então não basta apenas dizer eu creio, eu tenho fé. Não, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas precisa ser um transbordamento da fé que eu proclamo com a boca, com a língua. Então a minha vida precisa ser um transbordamento de um Deus que eu permiti que entrasse em mim, pela minha decisão. Então nessa semana Deus quer te encontrar, porque talvez a mudança da tua casa, da tua família, talvez as muralhas que precisam ser derrubadas da tua vida, vai começar a partir de você. Você tem experimentado na sua vida esse processo de justificação? Você tem vivido como um homem encontrado por Deus, como uma mulher encontrada por Deus? Você tem vivido na sua vida essa experiência de fé? Ou nós somos como este homem da parábola do Evangelho, movidos pela avareza, movidos pelos pecados, somos aqueles que estão apegados às coisas desse mundo. E olha que interessante a sabedoria da igreja, porque a avareza, que é o pecado que nos é apresentado hoje aqui, essa avareza, que é esse desejo insaciável de ter mais, vai quebrando em nós a fé, porque a fé é uma experiência que nós vamos vivendo e que não nos dá segurança. Abraão não teve segurança nenhuma quando saiu da sua casa, quando saiu da sua família, para uma terra que Deus prometeu, segurança nenhuma. Mas porque ele acreditou, se colocou a caminho, ele pôde experimentar na sua vida grandes graças e milagres. Este homem que Jesus apresenta para contrapor a Abraão, era um homem apegado às coisas desse mundo, era um homem agarrado nos bens, era um homem parado, estacionado, né? Era alguém que não se colocou a caminho, era alguém que, movido pelo pecado do apego, esse pecado da avareza, que é apegado às coisas desse mundo. Então a segurança de quem é avarento está nos bens materiais. Então alguém que é avarento é alguém que não vive a experiência da providência, da confiança de um Deus que caminha. Por quê? Porque a sua segurança está nos bens, no dinheiro, naquilo que é palpável. Então Deus está nos trazendo aqui nesta noite, porque a vida nova que Ele quer nos dar, parte de uma decisão nossa, de nos lançar nessa aventura de viver na presença deste Deus, de nos lançar nessa aventura, né, de entregar a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, de não vivermos apegados às coisas desse mundo. Porque olha só, meu povo querido, e hoje vi uma lembrança muito forte, né, de quando a gente vai na casa de algumas pessoas. É muito interessante, porque
Tem gente que não usa determinado tipo de talher, né? Não usa determinado tipo de louça, né? Para não envelhecer, para não estragar, para usar só em momentos especiais, né? Quantas vezes a gente vive essa experiência, né? E tem que usar, tem que aproveitar o momento presente, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, claro, nós precisamos ser, né, previdentes, nós precisamos pensar, né, no futuro, precisamos trabalhar, precisamos prover o necessário para a nossa família, nós precisamos, né, dar segurança para a nossa família, mas o nosso coração não pode estar apegado a essas coisas, porque um coração apegado aos bens materiais é um coração que não vive a experiência da confiança e da providência de Deus. E São João da Cruz tem uma frase muito interessante que diz: eu me torno parecido com o objeto do meu amor. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tenho amado, né? Qual é a minha busca? Porque se o meu coração está naquilo que é matéria, a matéria não tem vida, então eu vou me tornando uma pessoa fria, amarga. Não é assim que acontece? Alguém que é muito apegado ao dinheiro é alguém que não tem sentimento, é alguém que é frio, que é calculista, porque aonde está o teu coração? Eu me torno parecido com o objeto do meu amor. Então Deus nos trouxe aqui nessa noite, para que a partir da experiência de Abraão, a gente possa dar este passo na fé, e acreditar que o Senhor é aquele que caminha ao nosso lado, e que pela fé nós vamos conseguindo derrubar muitas muralhas que vão se levantando, porque a fé é este caminho de santificação, este caminho de santidade, e a vida de santidade é a cura para o mundo. A cura da tua casa está na vida de santidade, a cura da tua família está na vida de santidade, porque a fé é esse processo, né, de intimidade, de comunhão, de amor com Deus, é viver nesta presença dEle, e que a presença dEle em mim e em você vai nos protegendo, vai nos libertando de tantas coisas que querem nos afundar, que querem nos tirar do seu caminho, da sua presença. Então que Deus nos conceda a graça, nesse cerco de Jericó, de vivermos uma experiência de fé, mas não apenas pela boca, mas a partir de uma experiência do coração. Eu desejo que Deus te encontre hoje como Ele encontrou Abraão, que Ele me encontre como Ele encontrou Abraão, e que eu e você, como Abraão, possamos dar este passo de avançarmos nessa comunhão, nessa intimidade, dar este passo de abandonar a nossa terra, abandonar o pecado, os ídolos, a vida velha, os vícios, e começar a buscar um novo caminho em Deus. Um novo caminho em Deus, porque se nós ficarmos parados e não avançarmos na fé, nós não vamos alcançar a terra prometida, nós não vamos alcançar o céu. Deus te trouxe aqui para mover a tua vida, Deus te trouxe aqui para te tirar, né, da estagnação, Deus te trouxe aqui para te colocar a caminho como Abraão, para tirar do nosso coração todos esses apegos a coisas, a objetos, a dinheiro, até mesmo a pessoas, e abrir o nosso coração para a experiência com aquele que vai transformar a sua vida, e que vai fazer acontecer na tua vida a promessa de entrar em Jericó, a promessa de uma vida nova, a promessa de um novo tempo. Ele quer realizar isso na minha e na sua vida, mas se nós não colocarmos a caminho, se nós não tomarmos a decisão de trilhar este caminho com Ele, que passa pela vida de oração, que passa pela vida sacramental, que passa pela caridade, que passa pela decisão diária de amar, de fazer o que tem que ser feito, nós não vamos alcançar a terra prometida. Então, se você estava parado, né, numa vida estagnada, esse cerco de Jericó é para te mover, porque Deus quer te fazer ultrapassar as barreiras que estão te impedindo de experimentar esta vida nova que Ele quer te dar. Amém? Coloque a mão no teu coração, coloque a mão no coração, este lugar que é o lugar da intimidade, e peça a Jesus nesta noite, que Ele desperte a tua alma,
que Ele fale ao teu coração ao longo dessa semana, como Deus falou com Abraão, como Deus falou com aquele homem, que Ele também possa falar conosco nesta noite, para nos despertar para uma vida nova. Nós somos essa promessa de Abraão, nós somos esse povo, que é uma promessa que Deus fez a Abraão. Peça ao Senhor nesta noite, que Ele desperte a tua alma e o teu coração para uma experiência de fé, que é uma transformação interior, que é um caminho de purificação, que é uma experiência no Espírito de Deus. Peça ao Senhor esta graça de uma vida nova, a partir desta decisão de caminhar na presença dEle, e que o Senhor venha para perto de nós essa noite, perto do nosso coração, e nos conceda a graça de experimentá-lo, porque a mudança lá fora começa a partir de uma experiência aqui dentro. A mudança da tua casa, da tua família, começa por você.